Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, no Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos meditando em Miqueias capítulo 5. Quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia e abri-la lá. Leremos dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Meus amigos e minhas amigas, como podemos ver Cristo e o seu ministério salvador aqui no livro do profeta Miqueias? A história do Antigo Testamento é a história de um sistema bem elaborado de sacrifício de animais, como um meio de adoração a Deus e salvação do povo de Deus. Todo esse sistema sacrificial era administrado por Deus através de três ofícios específicos: o ofício sacerdotal, o ofício profético e o ofício real. Esses três ofícios revelavam a pessoa e a obra do Messias Salvador prometido por Deus desde o comecinho do mundo. O Messias viria a essa terra incorporando esses três ofícios e assim ele cumpriria as determinações da lei de Deus e salvaria a humanidade toda. Era exatamente dessa maneira que Deus ensinava seu povo sobre o perdão e a salvação. Quando o Senhor Jesus viesse a essa terra como sacerdote, ele seria tanto o sacrifício quanto o intercessor. Como profeta, ele teria as palavras da vida, e como rei, ele pastorearia seus filhos por toda a eternidade. Muitos profetas de Deus do Antigo Testamento falaram desses três ofícios messiânicos. Entre os profetas menores, por exemplo, estão Oséias, Joel e Amós. E, claro, o próprio profeta Miqueias, que estamos considerando agora. Veremos o que Miqueias fala a respeito desses três ofícios do Messias. O primeiro ofício que Miqueias fala é o ofício sacerdotal. Miqueias fala contra os sacerdotes, capítulo 3, verso 11. Quando ele declara os pecados do povo, especialmente a injustiça e opressão dos líderes, ele acusa os sacerdotes de ensinarem por dinheiro. Embora os sacerdotes recebessem seu sustento das ofertas do povo, eram gananciosos e injustos. Eles juntavam-se aos outros líderes, em vez de protestar contra os seus pecados. Mas Miqueias assegura ao povo que o ministério do ensino sacerdotal será restaurado. O Deus de Jacó nos ensinará os seus caminhos, e a lei sairá de Sião, e a mensagem do Senhor de Jerusalém. Capítulo 4, verso 2. Embora o ofício sacerdotal, que servia como tipo messiânico, tivesse falhado em sua missão, não seria abolido jamais. Esse ofício seria restaurado e essa missão adequadamente realizada no futuro. O segundo ofício que Miqueias fala é o ofício profético. Miqueias refere-se algumas vezes ao ofício profético quando adverte os falsos profetas de sua época. E esses falsos profetas, meus amigos, resistem às advertências do profeta verdadeiro, o Miqueias de Deus. Enquanto os falsos profetas falavam ao povo que nada aconteceria contra os filhos de Sião, que nenhum cativeiro viria mais, Miqueias os advertia de falarem mentiras e enfatizava ainda que o cativeiro viria sim e a nação seria destruída. Capítulo 2, verso 6.
No livro de Miqueias, os falsos profetas não conhecem a Deus e nem fazem a vontade de Deus, e para eles está tudo caminhando bem, muito bem, mas para Miqueias não estava nada bem, nada. Os falsos profetas falam de acordo com os desejos do povo, prometem ao povo abundância de vinho e bebida forte, capítulo 2, verso 11. Eles desviam o povo da verdade de Deus, proclamando paz, paz, só porque recebiam dinheiro do povo, capítulo 3, verso 5. E para aqueles que não lhes pagava nada, esses falsos profetas pregavam guerra santa. Miqueias adverte o povo de Deus de que os profetas que servem como precursores e tipos do grande profeta que virá, isto é, Jesus Cristo, como Moisés colocou lá em Deuteronômio capítulo 18, estão falhando completamente em seu papel e em seu ministério. Mas isso não quer dizer que o ofício profético não está funcionando em sua época. Miqueias assegura aos seus ouvintes que ainda está em vigor sim, por meio do próprio profeta Miqueias, que era como um tipo messiânico naquela geração. Todos poderiam ver o Messias por meio de Miqueias. Miqueias disse o seguinte: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, capítulo 3, verso 8. Miqueias se proclama um profeta ungido, nomeado e preparado para servir como porta-voz de Deus. O terceiro ofício que Miqueias fala é o ofício real. Esse ofício é citado com frequência maior do que os dois anteriores. Miqueias adverte que desastres virão sobre os reis de Israel, reis que estavam sendo enganados pelos falsos profetas. Capítulo 1. Miqueias faz um chamado a esses reis de Israel e Judá para conhecer e aceitar a justiça, odiar o mal e amar o bem. Mas o contrário acontece. Eles odeiam o bem e amam o mal, revelando dessa maneira sua crueldade para com o povo todo que deviam pastorear. Capítulo 3, de 1 a 4. Miqueias acusa os reis de desprezarem a justiça, distorcerem o direito e usarem a impiedade e o derramamento de sangue para construir a cidade de Davi. Capítulo 3, de 9 a 11. Miqueias, meu amigo, é enfático em declarar que as casas reais de Israel e Judá não estão cumprindo a vontade de Deus. Miqueias é muito claro em dizer que esses reis, que deveriam servir de pastores para os filhos e filhas de Deus, não são agentes fiéis de Deus, nem estão demonstrando o reino justo, bom e poderoso daquele a quem devem servir como precursores e tipos. Esses reis falharam como tipos messiânicos, e o povo ao qual deviam servir estava sofrendo barbaramente. Mas não era o fim do ofício real, não. Os reis desaparecerão, mas o ofício não. O livro de Miqueias é claro em nos orientar que Deus tomaria a providência e restauraria o ofício real. A realeza retornará a Jerusalém. O domínio primitivo será restaurado, como relatado no capítulo 4, de 8 a 9. Pastores reis apacentarão seu povo santo, como rebanhos em boa pastagem, capítulo 7. Em seu livro, Miqueias apresenta uma cena de desespero e aflição. O povo de Deus está sendo destruído pela corrupção interna. O povo de Deus, meu amigo, naquela ocasião, estava sendo destruído pela corrupção interna. Está sendo ameaçado por guerras. A possibilidade de uma aniquilação nacional é verdadeira. As forças que podem sobrepujar
e arrasar o povo são uma constante ameaça, de acordo com a mensagem do profeta Miqueias. Quando o povo de Deus necessita de líderes fiéis, agentes messiânicos, na realidade o povo está sendo enganado e traído. Ele e seus líderes estão defrontando-se com o desastre. Mas Miqueias também declara que esses ofícios não desaparecerão. Eles continuarão a funcionar como apropriados meios de Deus guiar, alimentar e enriquecer o seu povo. A palavra de Deus e sua obra feita por meio de Abraão, Moisés, Arão e Davi não terminará num desastre sem esperanças. A palavra e a obra de Deus prosseguirão, meus amigos. Isso Miqueias afirma clara, enfática e inequivocamente aqui no capítulo de número 5, versículos de 1 até o 5. O rei que virá da casa de Davi reunirá os seus cordeirinhos e os guiará. Guiará todo o seu povo e não o abandonará. Como o rei Davi foi pastor, assim também o seu filho será um pastor-rei, e guiará, e alimentará, e protegerá, e exercerá autoridade sobre seu povo. Como pastor-rei, ele será invencível. Davi protegeu seu rebanho de leões e ursos. O seu filho, pastor-rei, será revestido com a força de Deus e exercerá o poder divino para proteger o seu rebanho. Como pastor-rei, o Senhor Jesus será majestoso e glorioso, porque estará revestido de majestade divina, de excelência, de glória e esplendor do próprio Deus. Aqui no capítulo 5, especificamente no capítulo 5, ele vem, governa e pastoreia em nome de Deus, isto é, ele é o representante pessoal de Deus na terra, ele é o próprio Deus na terra, o sacerdote, o profeta e o rei. Como sacerdote, meus amigos, nosso Cristo é tanto o sacrifício quanto o intercessor. Como profeta, ele tem as palavras da vida. E como rei, ele pastoreia os seus filhos e filhas por toda a eternidade. Nós estamos seguros. Amém? Senhor, em tuas mãos, nesse instante eu entrego todas as ovelhas do seu rebanho espalhadas em todas as partes do mundo. Que o Senhor, como profeta, sacerdote e rei, possa conduzir esse grande rebanho para o lar eterno, em nome de Jesus. Amém.